Queria mandar um abraço então para vocês aí da Livraria Da Vinci, no Rio de Janeiro. Agradecimento por terem escolhido então meu trabalho para ser discutido numa reunião aí próxima de vocês. Reinvenção da Intimidade, Políticas do Sofrimento. Uma honra receber a atenção de vocês, como tenho recebido também da crítica em geral, sobre esse trabalho que se situa como mais um texto nessa linha de crítica dos processos de individualização na modernidade, para o qual a psicanálise tem contribuído desde o Christopher Lasch, desde o Theodor Adorno, até o Zygmunt Bauman. É um texto que começa com a questão da solidão, esse sofrimento transversal que atravessa nossa cultura mais e mais. Eu tento distinguir solidão e solitude, uma palavra pouco presente no nosso vocabulário cotidiano, mas que é de extrema potência para os clínicos e psicanalistas, né? Essa que a gente poderia chamar de uma solidão assim produtiva, uma solidão criativa, uma solidão necessária, né? Em inglês a gente tem solitude, né? Como termos que se diferenciam então da solidão, que para nós tem um sentido pejorativo, né? De isolamento, de abandono, sou sozinho porque eu não consigo estar com o outro. É um trabalho que dá continuidade ao meu texto anterior sobre o mal-estar, sofrimento e sintoma. Então, explorando essas patologias do social. Lá no mal-estar é a patologia fundamental que examinei, a vida em forma de condomínio, a vida que coloca entre um e o outro o muro de invisibilidade, o muro de exclusão, o muro de segregação simbólica, né, o muro quanto estrutura, mas também quanto realidade concreta. Então aqui fui examinando outras consequências, né, dessa vida em forma de condomínio, explorando e desenvolvendo também o conceito de sofrimento, conceito que é um tanto quanto rarefeito na literatura psicanalítica. A gente fala muito sobre isso, de certa forma o nosso ganha-pão, mas não há ainda muito bem estabelecido um conceito do que é exatamente o sofrimento. Então aqui a gente vai ter várias aplicações, né, do sofrimento conjugal, o sofrimento na relação amorosa, o sofrimento e os processos de luto, de perda, o sofrimento causado pelo outro, né, o sofrimento nas relações sociais no sentido mais extremo, o sofrimento de gênero, até aquilo que conclui o livro, né, que são as políticas de sofrimento, que é uma tentativa então de reunir as práticas clínicas tradicionais com o que a gente chama de políticas de intervenção sobre o sofrimento, que envolvem então uma conexão com narrativas sociais, com gramáticas sociais de reconhecimento, com o transitivismo social, com um capítulo especialmente dedicado a isso, que é do meu particular interesse, que é da gente começar a estudar mais e olhar um pouco mais para a brasilidade, né, e o tipo de vicissitude que a gente tem no individualismo brasileiro, né. Tem um trabalho anterior onde eu tentei descrever nossa problemática da individualização em termos de duas interpretações que a gente tem sobre o próprio Brasil, já disponíveis e mais ou menos consagradas, desde Gilberto Freire, desde Antônio Cândido, desde Sérgio Buarque de Holanda, que é uma tradição liberal, vamos chamar assim, que sistematicamente diz, olha, o Brasil ele não consegue produzir verdadeiros indivíduos. Né? Os nossos indivíduos são sempre demasiadamente pessoas, são demasiadamente clientelistas, elas estão demasiadamente assim confusos quanto à separação entre o público e o privado. Essa é a característica fundamental do indivíduo na sua acepção liberal, né? O indivíduo é aquele que sabe separar essas duas dimensões, o que eu sou na rua e o que eu sou em casa. E o brasileiro então teria essa interpretação típica, né, de que nossas instituições não funcionam, de que nossos políticos não funcionam, de que nossa educação não funciona, de que nossa família é problemática. Por quê? Bom, porque nós não fazemos essa separação entre o público e o privado, então o nosso individualismo ele é cronicamente assim, deficitário. Isso vai ser então debatido nesse livro, né? Eu vou argumentar que sim, mas até certo ponto, sim, mas seria preciso acrescentar ao entendimento mais sociológico da noção de indivíduo a noção psicanalítica de sujeito. O sujeito mais além do indivíduo, como um efeito de linguagem, como um efeito de desejo, né, como uma instância que envolve uma economia de gozo, bom, várias coisas que vocês vão ler aí. A segunda
tese que subjaz esse livro e que também está corrente nas interpretações sobre a cultura brasileira é de que nós seremos uma cultura sincrética, uma cultura, por exemplo, a democracia racial, né, em que a gente tem casamentos interraciais, que a gente é uma cultura tolerante, que a gente é uma cultura que lida bem com a indeterminação e com a mistura. Então eu vou também criticar essa tradição, dizer, olha, isso é comparativamente pertinente, se a gente pega, sei lá, a cultura norte-americana, né? Mas, no fundo, o sincretismo, ele é uma forma da gente esconder, da gente mimetizar modalidades de segregação, modalidades, como dizia o Lacan, de retorno real daquilo que não se inscreve no simbólico. Então é mais propriamente um sintoma do que uma solução perene. E que dá pano de fundo ao futuro que esse livro está tentando discutir, que é a nossa mudança cultural, nossa mudança discursiva, é isso que teria acontecido com o brasileiro que mudou a sua própria autopercepção, né? De alguém intolerante para alguém que pratica o ódio nas redes sociais, de alguém que tem uma intolerância racial para alguém que pratica cada vez mais feminicídio, racismo e assim por diante. Talvez isso esteja agora muito mais visível, né? Mas de toda forma a gente tem que lidar com a reemergência ou a emergência desses novos sintomas do narcisismo brasileiro. Então boa sorte aí na discussão de vocês, parabéns pela iniciativa aí da Livraria da Vinci e me escrevam se tiver alguma dúvida, alguma opinião, mesmo que desfavorável, me escrevam aí para falar sobre o livro da reinvenção da intimidade. Um abraço.